Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo do CIT 2024, promovido pelo Unisalesiano. Sou o professor Fernando Prudêncio, do curso de Publicidade e Propaganda do Campus de Lins, e eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com o Rafael Gonzalez, que é um profissional com mais de 20 anos de experiência na nossa área, com boas e grandes especializações em grandes universidades como USP, ESPM, trabalha no digital, respira o digital, e hoje ele veio falar um pouco mais sobre a moeda mais valiosa dos tempos atuais. Se você pensou agora no ien, no euro, na libra ou no dólar, você se enganou. Tem uma moeda mais valiosa e não é o Bitcoin. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre como importantes são certas moedas no mundo digital. Correto, Rafael? Passo a bola para você. Pode se apresentar, pode ficar à vontade e vamos conhecer um pouco mais, vamos absorver um pouco do seu conteúdo neste momento. Obrigado, Fernando. Agradeço o convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, podendo fazer uma das coisas que eu amo, que é compartilhar conteúdo, porque eu entendo que nesse mundo conectado, uma das grandes benesses que a gente tem é esse poder de ter uma economia colaborativa, de poder trocar informações, de poder disseminar conhecimento. Então, eu acho que é nossa função, nosso papel, contribuir com uma sociedade que possa ser mais competitiva, mais inovadora, mais criativa. Eu acho que esse mundo digital agrega muito em relação a isso. E esse tipo de evento, de oportunidade de conversar com novas audiências é muito bom, muito propício para a gente fazer isso. Então, nem vou me apresentar muito, não. Posso me apresentar um pouquinho melhor no final, mas vamos direto aqui para o conteúdo. Eu quero convidar as pessoas a refletir sobre algumas coisas nesse mundo conectado. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Já estamos vendo? Okay. Show. Bom, quando a gente fala de redes sociais, é interessante a gente pensar além das plataformas, né? Além das tecnologias. Então, esqueça um pouquinho o Instagram, o Facebook, o TikTok, o X, porque a gente, na verdade, está falando sobre uma rede de pessoas. E para a gente conseguir entender ou refletir um pouquinho sobre o quanto a tecnologia transforma o comportamento das pessoas e, por consequência, o quanto que as pessoas mudando o seu comportamento é que mudam o mundo, mudam os negócios, mudam as empresas, mudam os produtos, os serviços que a gente, que as empresas oferecem, né? Para entender um pouquinho mais profundamente isso, eu vou convidar todos a fazerem uma pequena viagem no tempo comigo. Então, se a gente for pensar ali, até a Idade Média, estamos falando até 476 depois de Cristo, né, ali na Idade Antiga, podemos aqui resumir como a Idade do Mito, a Idade do Invisível, né, uma época em que as pessoas moravam em locais completamente separados, distantes, em países separados, uns moravam em florestas, outros em cavernas, outros em outras regiões, e essas pessoas não se falavam. Né? Por isso que é a época do mito, do invisível, porque cada povo tinha o seu próprio entendimento sobre o que era o sol, o que era a chuva, o que era o trovão, né? Então, nesse tempo a gente pode resumir como dessa forma, né? E qual foi a tecnologia que surgiu durante esse período todo? Surgiu uma tecnologia, que é uma das mais importantes, inclusive, foi a escrita, surgiu há 4.000 anos antes de Cristo. E a escrita ela é poderosíssima até hoje, né? Tanto é que a gente escreve bastante nas redes sociais. Mas, de repente, era uma época que a gente pensava, ser humano, pensava mais como Aristóteles, né? Somos o que refletimos e não o que fazemos, porque o fazer, a técnica, não era muito valorizada, principalmente para quem era nobre, né? Então, os nobres pensavam, refletiam, e quem fazia o fazer, a técnica,
era para aqueles que não eram nobres. Né? E aí, segundo o Lévi-Pierre, a gente tem dois tipos de linguagem, né? Tem a linguagem que é a oralidade primária, que é a pré-escrita, antes do ser humano aprender a escrever, a gente se comunicava apenas com a nossa voz, né? E tem a oralidade secundária, que foi quando a gente começou a aprender a escrever. E quando a gente aprende a escrever, a gente está falando não só de um texto, mas de um instrumento de gestão de memória e propagação das representações e das ideias. Se a gente avançar um pouquinho, na Idade Média, ali até 1500 depois de Cristo, podemos resumir como a Idade da Fé, a Idade do Feudalismo, né? Qual foi a grande tecnologia que surgiu nessa época? Veja que a gente andou bastante, surgiu mais uma tecnologia, mais duas, na verdade. Uma o livro, outra a impressão, foi bem no finzinho ali desse período. Né? Só que o livro, especificamente, né, surgiu um livro muito importante, talvez um dos mais importantes da humanidade, que foi a Bíblia. E esse livro era tão importante que as pessoas que eram portadoras desse livro eram chamadas como os portadores da salvação. E foi aí que essa tecnologia, livro, mudou o comportamento de toda uma sociedade e começamos, então, a ter alguns princípios, como princípios morais, princípios éticos, o que é o bem, o que é o mal, né? Então, vejam como a tecnologia mudou muito ou contribuiu muito com o comportamento da sociedade na Idade Média. Né? A gente está falando de cópia de livro, que significava a disseminação do poder, a comunicação como controle, a educação cognitiva, as bibliotecas para a expansão e perpetuação do poder. Então, Alexandre o Grande dominava uma cidade, ele construiu o quê? Uma biblioteca. Por quê? Porque ele queria perpetuar a sua história, perpetuar o seu poder. E aí, nesse momento, como a gente precisava de muita gente produzindo livro, né, a gente começou a valorizar a técnica. Isso começou ali com os monges copistas, né, que falaram que de indigno o homem que trabalha se tornava virtuoso. Bom, e aí se a gente avançar um pouco mais, até 1789 depois de Cristo, a gente tem a Idade Moderna, podemos chamar assim, um avanço da razão, da ciência, do capitalismo, uma época da Revolução Industrial, uma época que o ser humano começou a ter a capacidade de produzir muito, né? E com isso gerar muita riqueza, trocar muita riqueza. E também o avanço da ciência impactou profundamente a sociedade, inclusive questionando alguns conceitos daquilo que a Bíblia ou a religião determinava. Então, a Bíblia explicava alguns conceitos de uma forma e a ciência falava, não, espera aí, isso não é bem assim, né? O céu, a chuva, o trovão, ele tem ali uma ciência que comprova que não é necessariamente aquilo ali que estava sendo falado. E, enfim, são tecnologias que começaram a impactar no comportamento da sociedade. E qual foi a tecnologia que surgiu aqui nesse tempo todo? Veja que a gente andou bastante para frente. Surgiu a imprensa, ou seja, a nossa capacidade de reproduzir livros em larga escala, ou de se comunicar em larga escala. E aí a gente pode... Que muda tudo no cenário da comunicação, né? A gente vê aí essas mudanças que você falando me lembra muito Marshall McLuhan, né? Com oralidade, todo aquele período da oralidade. Aí vem a escrita e cria uma mudança, uma ruptura grande no processo de comunicação. Aí vem a prensa, né, de Gutenberg, aí vem a possibilidade de você replicar, vem mais uma mudança drástica para quem trabalha com comunicação. Para quem trabalha não, mas para a civilização, né, que é impactada pela Exato, comunicação. né? Nesse esquema da tecnologia que muda o comportamento e o comportamento das pessoas muda tudo. Muda a sociedade, né? Como a visão de McLuhan, que falava, é simples e óbvio que o carro, mais do que qualquer cavalo, é uma extensão do homem, que transforma o cavaleiro no super-homem. É um meio social quente e explosivo. Era a ideia de que a tecnologia era feita para servir o homem, para potencializar o homem. Então, o cavalo que leva o homem mais longe, o carro que leva o homem mais longe, mais rápido, o avião que faz com que a gente consiga percorrer distâncias maiores ainda em menos tempo, o óculos que nos permite enxergar melhor, né?
E, enfim, fomos evoluindo, né? A tecnologia foi evoluindo muito. Se a gente for pegar a idade contemporânea, que é depois de 1789, aí fica meio complicado a gente sintetizar de forma resumida o que está acontecendo, que era essa, né? Tem vários estudos ali, tem gente que fala que é economia pós-industrial, a era da informação, a sociedade 4.0, 5.0, 6.0, enfim, a gente tem muitos estudos tentando ali entender o que está acontecendo e por que é difícil. Porque de lá para cá, veja como eram poucas tecnologias que surgiam nas épocas antigas, né? E eu, nesse meio período aqui surgiu fotografia, cinema, rádio, telefone, televisão, computador, internet. Isso só para parar na internet, porque se a gente for falar de inteligência artificial, de computação quântica, de blockchain, enfim, a gente é uma maluquice, né? Então, você está do outro lado aqui assistindo essa aula, um pouquinho dessas reflexões e se sente um pouco confuso com tudo isso, não se sinta. Estamos todos, né? Então, estamos todos tentando aprender, estudar, conviver e a construir essa nova sociedade com toda essa tecnologia. De repente, é uma. É aquela história, né? Quem falar que descobriu como todas as coisas funcionam no digital agora, e o caminho das pedras, a receita mágica, não, é mentira. Todo mundo ainda está aprendendo uma porrada de coisas para esse mundo digital. Exato, né? Se a gente está no olho do furacão, daqui a 5 anos a gente vai olhar para trás e vamos ver que várias das certezas que a gente tem hoje a gente estava errado, né? Possivelmente vai acontecer. Você está por aí ainda ou Caio deu uma picotadinha para mim? Beleza. Não, tô aqui sim, eu só fiquei mudo só. E aí, com isso, o que aconteceu? Né? Aconteceu que essa é uma foto da posse do Papa de 2005 e essa é uma foto da posse do Papa de 2013. 8 anos depois. E qual é a diferença de uma foto para outra? A gente tem uma mudança drástica aí da forma como as pessoas estavam gravando e registrando aquele momento, né? Outrora, a pessoa apenas visualizava, registrava em sua memória, e quem era da imprensa que se preocupava de câmera, de registro oficial. Poucos anos depois, você tem plateia ali fazendo quase papel de imprensa, né? Às vezes mais preocupada em registrar isso tecnicamente ali através do dispositivo móvel do que degustar daquele momento e assistir, guardar na lembrança, né? É um probleminha que nós temos hoje em dia. As pessoas, o momento é para gerar conteúdo para depois degustar nas redes sociais ou ser degustado do que a pessoa mesmo ter aquele momento para si. Claro que isso dá um bate-papo aí quase filosófico. Exatamente isso. Eu costumo brincar com os meus alunos que aqui não tem ninguém olhando para o Papa. Está todo mundo olhando para uma representação gráfica do Papa, para um bit byte, né, para uma informação. E aí o que eu gosto de fazer esse paralelo é que, assim, hoje qualquer produto ou serviço, antes de ser um produto ou um serviço, ele é uma informação. As pessoas compram primeiro a informação e depois elas efetivamente pedem o produto, né? Que nem compram mais em loja física, até compram em loja física, mas enfim, elas compram primeiro a ideia do produto, depois vão efetivamente pagar pelo produto para obtê-lo, né? E então a gente está falando o quê? De uma sociedade da informação, talvez, né? Se a gente pensar que o iPhone 6, quando foi lançado, ele era 120 milhões de vezes mais poderoso que o computador que levou o homem à Lua na Operação Apollo 11, né? Então a gente tem no bolso uma máquina, muitos, né? Tem no bolso uma máquina mais potente do que todos os computadores que levaram o homem à Lua. E o que a gente vai fazer com isso, né? E aí talvez a gente comece até ter alguns tipos de interpretação, como a do Jacques Ellul, que diz que a técnica é mais importante do que o homem. E que tudo na sociedade moderna é dirigido pela técnica, que tem no homem apenas o objeto de seu desenvolvimento, ou seja, o homem só serve para desenvolver as máquinas e nada mais, né? Totalmente o oposto
de Aristóteles ali, né? E aí, difícil de acreditar? Bom, se você está achando que é difícil de acreditar, eu faço uma pergunta. Você consegue dirigir uma máquina dessa a 300 km por hora? E aí, se a sua resposta for não, né? Perdoe a expressão, mas você é uma pessoa desprezível para esta máquina. Então, você não tem função para ela. Né? Então, as pessoas passaram a ser avaliadas pela capacidade delas em operar máquinas. E mais do que isso, porque se a gente avançar um pouquinho, né, a gente nem precisa mais de motorista. Né? As próprias máquinas estão andando sozinhas. Esse foi um teste em um torneio de carros autônomos realizados em Abu Dhabi esse ano de 2024, ou seja, nem de motorista precisa mais. Né? E aí, enfim, tem um trailer aqui que eu não vou passar, mas quem quiser depois dar uma olhada, pesquisa trailer criado pelo IBM Watson, do filme Morgan, que é um filme que trata sobre o tema de inteligência artificial, e aí, de repente, tem uma máquina, um robô com inteligência artificial, criando uma peça criativa, porque um filme é uma peça criativa, né? Então, houve um momento em que a gente pensava que a tecnologia ia substituir o ser humano, vamos colocar assim, apenas em trabalhos repetitivos, manuais, e não é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo a máquina criando, né? Criando, inclusive, muitas vezes arte, criando música. Então, será que a gente está vivendo na era das máquinas? Um robô que é professor, que conhece os alunos pelo rosto, tem milhares de aulas gravadas. Então, assim, eu sou professor, é impossível concorrer com um robô que tem muito maior capacidade de processamento, de reconhecimento facial, de lembrar nome, de gravar aula do que eu, né? E o robô vendedor, o robô gerente de banco, atendente, recepcionista, um robô constrói casa em 2 dias, um hotel inteiro pilotado por robôs no Japão, McDonald's que lançou recentemente uma primeira loja que não tem nenhum atendente, ser humano, uma projeção da Price Waterhouse Coopers prevê que se esse negócio de carros autônomos vingar, né, vamos colocar assim, a gente poderia deixar de existir, assim, deixar de ter a demanda de 99% dos carros. Seria bom porque acabaria com o trânsito, né? A gente não teria mais trânsito nenhum, em cidade nenhuma. E aí tem de tudo, né? Inteligência artificial até fazendo cerveja com a Intelligentix. Tem o robô jornalista que publica matérias sozinho, automaticamente, como, por exemplo, quando ocorre um terremoto. Na Coreia do Sul justifica-se a existência de 630 robôs para cada 10 mil trabalhadores, e contando, né, provavelmente esse número ele cresce a cada dia, já deve estar maior. Então, qual é o nosso caminho em um mundo repleto de máquinas? Né? Bom, talvez pensar que pessoas e empresas precisam gerar valor. E como que a gente gera valor? Né? Vamos falar um pouquinho sobre gerar valor. Na época do capitalismo industrial, como é que as empresas, as indústrias geravam valor? Elas tinham ali o capital, né? A grana, investimento, mais o trabalho, força de trabalho, mão de obra, energia, matéria-prima e processos. E aí dali saía um produto. E esse produto, como é que eles comunicavam o valor desse produto? Ou seja, como é que eles faziam propaganda? Como é que eles anunciavam para que as pessoas desejassem aquele produto, né? Gerar valor naquele produto. Tinha rádio, TV, jornal, basicamente isso. Tinha algumas peças gráficas e tal, a papelaria, que a gente chama, né? Outdoors e coisa do tipo, mas se você anunciasse ali na TV, no jornal, na rádio, você já atingiria a maior parte das pessoas, ou muitas das pessoas, né? Então, podemos dizer que era um pouquinho mais simples. Não era fácil, mas era um pouquinho mais simples, né? É mais ou menos como uma igreja, uma catedral. Como é que funciona, né? Uma missa, por exemplo, independente da religião. Normalmente tem um padre, um bispo, ou alguém que está em cima do palco, e essa pessoa está com o microfone ou não, mas ela está falando, enquanto as outras pessoas estão sentadas, normalmente, ouvindo, escutando. E se a gente parar para pensar, é assim que a comunicação funciona. Né? Essa pessoa que tem o poder de comunicar, que está falando, ela tem o poder de influenciar.
Aqueles que estão ouvindo. E quando as pessoas e as empresas têm o poder de influenciar os que estão ouvindo, elas têm o poder de gerar riqueza, gerar dinheiro, né? E antigamente esse poder ficava na mão de poucos grupos de empresas, né? Dos grandes grupos de comunicação ali que detinham os canais de televisão, aberto ou fechado, e dos grupos de agência, que faziam esses criativos, essas propagandas para anunciar os produtos. Então, esse poder de comunicação estava na mão de poucas pessoas. Né? Hoje em dia, esse poder está na mão de qualquer um, né? A cada minuto do dia são milhares de conteúdo em diversas redes sociais. E aí o Norbert Wiener, num estudo que ele fez em 1948, que era Cybernetics Control and Communication in the Animal and the Machine, falou o seguinte: a sobrevivência de um sistema, seres vivos, máquinas ou sociedades, depende do modo em que esses utilizam a informação para se autorregular, aumentando assim as suas chances de sobrevivência, ou seja, utilizar a informação, porque hoje se a gente tem, antigamente a gente tinha pouca informação, era um problema, hoje a gente tem muita informação, também é um problema, porque como é que você vai regular aquilo que você aprende? E tem mais, às vezes você aprende um monte de coisa e não aplica nada, então acaba não aprendendo nada, né? Então, como é que você utiliza essa informação? As empresas, como que elas utilizam, gerenciam a informação para transformar isso em conhecimento, né? E aí, bom, nessa época do capitalismo informacional, o que a gente tem? Mudou um pouco, né? Mudou bastante. A gente tem o capital ali, que é o investimento, o trabalho, que é a força de trabalho, e as conexões, o poder das conexões. Que aí tem, assim, um mundo de coisas para a gente falar, mas alguns conceitos importantes, como o do Metcalfe, que ele diz que existe um efeito de rede. O que é esse efeito de rede? É o valor de um produto ou serviço, ele depende do número de utilizadores por outras pessoas. Por exemplo, houve uma época em que o WhatsApp foi bloqueado aqui no Brasil. Não faz muito tempo. O que aconteceu? As pessoas foram correndo para o Telegram. Mas logo depois, o WhatsApp voltou a funcionar. E aí o que aconteceu? As pessoas voltaram para o WhatsApp. E aí eu sempre pergunto, por que não ficou usando o Telegram? O Telegram, de repente, até era uma ferramenta melhor ali, mas uma usabilidade mais legal. Tá? Aí a maioria das pessoas vai responder assim, porque os meus contatos estavam todos no WhatsApp. Então é isso. O valor daquela rede, ela aumenta conforme a quantidade de pessoas que tem lá. E aí tem um outro efeito de rede que acontece para os negócios digitais, que é o custo de produção diminui à medida que você tem mais clientes. Na área industrial, por exemplo, você produzia 30 mil geladeiras. Se você recebesse um pedido de uma empresa grande para produzir mais 30 mil geladeiras, ou seja, você precisaria dobrar a sua produção, você precisaria comprar um terreno maior, construir uma outra fábrica, contratar mais gente, comprar mais equipamento, enfim, um baita investimento, né? Hoje em dia, para usar um exemplo simples, né? Se a gente for comparar Blockbuster, loja física, dependendo da idade das pessoas que estiverem assistindo, a gente nem sabe o que é uma locadora, loja física. Uma locadora, né? Mas é fato, né? Uma locadora, nessa economia offline, você cresce, você tem um custo operacional que aumenta muito. Na digital, esse custo operacional não aumenta. Ele diminui, na verdade, porque assim, como é que a Blockbuster faz para aumentar 30 mil títulos ali, colocar 30 mil filmes novos? Ela precisa dar um espaço maior, colocar mais prateleira, colocar mais gente, ela precisa de mais espaço. A Netflix, ela já tem os servidores todos operando, eles têm muita capacidade. Então, possivelmente, a Netflix adicionando mais 30 mil filmes lá no seu catálogo, ao invés de aumentar o custo, vai diminuir, porque vai ser mais gente pagando, né, para consumir aqueles conteúdos e vai rachar o custo por mais gente. Isso faz com que o custo diminua. Então, essas duas coisas juntas, ou seja, quanto mais cliente você tem, mais é o valor da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, e menor é o custo. E aí a gente está falando do quê? Da plataformização das empresas e pessoas. Então, essa é a grande jogada. Então, todas as empresas tentando entender como que elas colocam os produtos e os serviços dentro de uma plataforma
para vender online, para diminuir o custo de entrega, de frete, né, de atendimento, de suporte, para que isso seja cada vez mais dentro de uma plataforma. Como, por exemplo, a Apple, que sempre foi muito dependente do iPhone, né, da venda de iPhone todos os anos, entrando numa plataforma, né, querendo entrar ali no System as a Service, com cartão de crédito, game, música. Para quê? Para ter uma receita recorrente. Até virando um banco, oferecendo algumas funções de cartão e tal. A Cargo X, que é o Uber brasileiro, né, que é uma plataforma ali para fretar caminhão, o Quinto Andar, que mudou a forma como a gente acessa as ofertas de imóveis, né? E tem até um trabalho que eu fiz recentemente para essa empresa, a Fuse IoT, que pega uma coisa... pensa na coisa mais física que a gente tem, a terra, né? Eles pegam a terra numa plantação, colocam vários sensores, liga isso tudo a um computador central e, de repente, a gente tem uma produção agrícola dentro de uma plataforma, onde está tudo ali, todos os dados. Aquele setor ali está precisando de mais fertilização, o outro setor está precisando de mais irrigação, o outro setor está com alguma praga ali, algum problema. Então, a gente está colocando dentro de uma plataforma até a nossa terra, né? Se a gente for pensar um produto que é produzido, talvez um dos produtos mais antigos que o ser humano produz, né? Desde 6 mil anos antes de Cristo, a gente já produzia vinho. E hoje tem alguns produtos de internet das coisas ali, misturando se está gelado, se está úmido, né? Auxiliando ali em várias características do vinho. Então, a gente está falando da economia do conhecimento, da economia colaborativa, da economia do compartilhamento. Mas aí a gente para pensar quem está gerando mais valor atualmente, né? São as empresas ou as pessoas? Bom, se a gente for olhar os grandes influenciadores do YouTube, a maioria deles são pessoas, né? Então as empresas ficaram um pouco para trás aí nesse aspecto. E isso é tão poderoso que se a gente olhar antes desse crescimento exponencial, por exemplo, dos canais de finanças no YouTube, a gente tinha no Brasil menos de 1 milhão de pessoas que investiam na Bolsa de Valores, CPF, né, pessoa física. E em pouquíssimo tempo ali, de 2019 até 2021, 22, a gente foi para 5 milhões, ou seja, você vê o impacto para a sociedade de uma tecnologia, né, e de uma tecnologia da comunicação que as pessoas aproveitaram muito bem. E aí outros exemplos, como funcionários que conquistaram maior visibilidade do que suas empresas. A Camila Coelho, que trabalhava como maquiadora, hoje tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. O Hugo Loss, que era repórter, ele tem mais de 21 milhões de seguidores. A Tainara Olgi, que era assessora de imprensa, tem mais de 5 milhões. A Gabriela Pugliese, era personal trainer, hoje tem mais de 6 milhões. O Paulo Cuenca, que era designer, enfim, tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Então, o que a gente pode pensar? A imagem e a influência pessoal de um funcionário pode ser tão poderosa, ter um impacto tão significativo na sua carreira, como na imagem da empresa em que essas pessoas trabalham. Né? Se unir, como a minha professora da USP, a Carolina Terra, falou, que eu achei muito interessante, seja da porta para dentro, seja da porta para fora, a comunicação autêntica agradece, gera confiança, identificação, humanização. Em terras digitais, quem tem funcionário influencer é rei. E é o que muitas empresas estão buscando. Um exemplo que eu gosto, assim, de ouvir bastante, eu gosto de ouvir bastante a Rádio Bandeirantes, né? Eu sou um cara digital, trabalho com internet, mas eu gosto muito de rádio, eu sou um consumidor muito grande de Cara, rádio. eu também. Eu acompanho o conteúdo do rádio no Sim, YouTube, mas o conteúdo é do rádio. E eu acho que eu pego isso do meu pai, que meu pai é apaixonado por rádio, né? E a Bandeirantes, inclusive, é uma das rádios que ele sim, mais gosta. E eu achei legal você pontuar essa questão do... A gente fala na nossa área, por exemplo, AI e tal, internet das coisas. Mas olha que engraçado, de fato, de anos para cá, mesmo com todo esse advento de tecnologia,
o engajamento ele rola muito mais nos perfis de influenciadores, que são pessoas, do que no perfil de marcas. Não é à toa que as marcas acabam tendo que atrelar forças com os influenciadores em campanhas. Porque se ela botar todas as fichas nos seus perfis, Exato, ela e não vai não conseguir só o mesmo pensar nos resultado. grandes influenciadores, né? Às vezes a gente fala em influenciador, a gente pensa assim, ah, esses que têm milhões de seguidores. Olha que exemplo legal da Rádio Bandeirantes. O Pedro Campos é um funcionário da rádio. E ele nem é tão famoso assim, mas ele tem 4.860 seguidores. Aí ele vai lá, faz um post no perfil dele e marca a rádio Bandeirantes. Então, veja, é uma soma de visibilidade, é uma soma de esforço, é um esforço compartilhado, é a tal da economia colaborativa acontecendo na prática. E o Pedro Campos é um dos repórteres da Rádio Bandeirantes. E soma ao Lucas Herrero, que tem 3.107, que se soma a Isabelle, que já tem 31 mil seguidores, e marca a Band TV, marca a Rádio Bandeirantes, que se soma a Mayra de Jaime, que tem 15 mil, a Bruna Barbosa, que tem 5 mil. Ou seja, é uma série de pessoas aprendendo a se comunicar como pessoa física e as empresas tentando transformar essas pessoas ou treinar essas pessoas para que elas se tornem influenciadores, como o artigo aqui da Andrea Dimitri, falando, chefes estão treinando funcionários para serem influenciadores. Porque é isso, né? É uma troca. E aí, como o meu professor Gil Giardelli, que eu faço parte de um grupo de estudos sobre internet das coisas, chefiado ali, encabeçado pelo Gil Giardelli, e ele fala dessa liderança ambidestra, né? O que é uma liderança ambidestra? É o líder que já está preparado para o futuro e entende, estuda sobre esse futuro, mas ele precisa saber o que fazer hoje, saber se organizar hoje para atingir esse futuro que está batendo na porta. E para isso a gente precisa de um exercício de humildade, né? Que é trabalhar com robôs, que é entender que a gente eventualmente não vai conseguir competir com algumas softwares, com algumas inteligências artificiais, com alguns robôs, e a gente precisa conviver, entender e nos encaixar ali, saber onde que a gente consegue nos encaixar nesse novo mundo que está acontecendo, e está acontecendo. E então, assim, a gente precisa de pessoas que entendam e saibam lidar com isso cada vez mais, para a gente poder crescer juntos. E segundo o Sam Altman, que é o CEO do ChatGPT, né, ele prevê ali, eles estão até fazendo umas apostas, né, de que a gente vai ter muito em breve pessoas valendo mais de $1 bilhão. Uma pessoa que tem um valor de mercado, vamos colocar assim, de mais de $1 bilhão, o que era pensável apenas para grandes empresas. Eu vi, por exemplo, uma reportagem esses dias, na verdade não foi uma reportagem, acho que foi um fragmento de um conteúdo de uma rede social falando sobre a média salarial de C-level, né, CEO, CMO, CTO, em grandes corporações, em corporações de nível enterprise. E, cara, o valor dessas pessoas é altíssimo, altíssimo mesmo. Então, isso corrobora com o que você está falando, porque por mais que a gente possa ter um certo receio das máquinas, né, a gente entende também que, sabendo que muitas pessoas vão ficar para trás, aqueles que conseguirem andar e caminhar, não posso dizer em qual velocidade, mas pelo menos caminhar adiante, saber usar melhor toda essa tecnologia, essas pessoas vão criar um valor muito grande, porque serão poucas, né? Teoricamente, pelo menos, E fazer quem um vai pagar exercício de primeiro futurologia se seria mais destaca ou menos mais, assim. né? Por isso que é uma janela de oportunidade, né? Ou seja, como o mercado financeiro, a janela de oportunidade ela tem um prazo curto, ela fecha. Você falou um negócio, eu vou até aproveitar do gancho, sem querer interromper, já interrompendo. Eu sei que a gente tem uma audiência aqui de profissionais, mas majoritariamente de alunos. Olha, o Rafael tem 25 anos de experiência na área. Ele acabou de falar, eu faço parte de um grupo de estudo. Você acha que esse cara parou de estudar
que ele fez 5, 10 anos na área? De jeito nenhum. Gente, você que está estudando agora, eu sei que pode ser difícil encontrar um tempo, mas tente procurar um grupo de estudo. Se não tiver um grupo, tente montar um grupo. Acho que todos os professores estão abertos para conversar sobre essa questão. E se você não conseguir, cara, pega um assunto de interesse e vai estudando ele ao longo do ano. Porque se você não começa, e se você não coloca, pelo menos ali na agenda, sabe, uma prática recorrente, por exemplo, uma vez por semana, no dia tal, eu vou me dedicar 2 horas, mesmo que forem 2 horas, 2 horas para aquele assunto, ou para aquele grupo, ou para aquele conteúdo, etc. Se você não fizer isso, nunca vai acontecer, porque realmente falta tempo para todos nós. Eu passo agora, É Rafael. Desculpa, isso, cara. é isso. Eu considero que é a primeira lição para quem quer aprender a trabalhar, principalmente no mundo digital, é a primeira lição, é aprender que você está sempre aprendendo. E aí, assim, muitas vezes, né, a gente tem um mercado muito competitivo, não é querendo ser... A gente precisa tomar um pouco de cuidado também no sentido de falar que aquele negócio de trabalho enquanto os outros descansam, né, assim, existe uma certa... não é tão assim que funciona a coisa, né? Porque também a gente acaba criando uma mentalidade de autopunição nas horas de lazer, né? Alguns problemas de estresse extremo, ansiedade. Não é esse o jogo, mas assim, é curtir, é aprender e curtir, curtir fazer parte disso, é curtir aprender uma coisa nova. E sim, hoje em dia as pessoas à noite, elas, ao invés de estar assistindo TV, elas estão vendo uma live, ou estão vendo um lançamento de alguém que está lançando um produto digital, mesmo que não compre. Mas está lá, está participando, está perguntando, está estudando, né? Então, esse é o jogo hoje, né? As pessoas estão. Claro que você navega na internet muitas vezes para se distrair, faz parte, tudo bem. Mas também dedica alguma parte dessa navegação para aprender, para ver uma coisa legal, para ver alguém que está te ensinando algo, né? E essa é a primeira lição, eu acho que principalmente os jovens aí precisam aprender, né? E quando a gente está falando de gerar valor, né? Que tipo de conteúdo que gera valor? Então, primeiro entender que as pessoas têm, podemos simplificar a coisa aqui como 3 pilares ali, né? As pessoas estão nas redes para se entreter, né? A maioria está ali, na maior parte do tempo, para se entreter. É por isso que os vídeos de gatinho fazem muito sucesso, né? E nada contra vídeo de gatinho, eu adoro vídeo de gatinho. Dos meus minutinhos de lazer ali, quando eu fico vendo o feed do Instagram. Eu costumo falar que quando a gente está trabalhando com uma marca nas redes sociais, por mais que seja muito difícil abandonar a panfletagem, até por uma questão de cultura de mercado, a gente tem que entender que o público está lá para se divertir, para relaxar, tá para ser bombardeado de compra e me compra. Então, né, assim, entenda isso e entenda como que a sua marca vai se posicionar. Precisa tomar alguns cuidados, porque uma marca que se posicionar fazendo piada pela piada, você acaba atraindo seguidores que estão afim da piada, mas não vão comprar o seu produto. Então, precisa tomar esse tipo de cuidado, né? Eu atendi recentemente aí, dei uma consultoria para uma imobiliária, e eles estavam fazendo um baita sucesso nas redes sociais, assim, fazendo piadinhas internas, sabe? Aquelas piadas, lá vem aquele cliente chato outra vez. Quando o cliente liga para você e você já sabe que ele vai te deixar na mão no WhatsApp, fazendo várias reels. Ganhou muito views, mas Um não monte de ganhou views, muitos views só que financeiramente afastando falando. os Não próprios teve clientes, porque eles retorno. estavam zoando os próprios clientes, né? Ou seja, é uma total falta de Exatamente, exatamente. planejamento, de enxergar quem é o público-alvo. Eu falei, gente, com quem que vocês estão falando, né? Presta atenção, vocês estão zoando os próprios clientes. Então, é isso, tomar esse cuidado, entender que as pessoas estão para se entreter, mas o conteúdo de entretenimento tem que ser bem executado, né? E as pessoas estão para se conectar, para conhecer outras pessoas, para se relacionar, para fazer network e para aprender algo, para receber orientação, para receber para aprender alguma coisa, né? E aí, bom, o que para a gente conceituar um pouquinho, o que é uma informação de valor? Primeiro ponto, ela normalmente é escassa, né? Quanto mais escassa, mais valor tem a informação. Se você falar o que todo mundo está falando, tem pouco valor. Se a gente olhar esse gráfico, por exemplo,
Vou dar um exemplo. A informação pura, ela tem pouco valor porque ela tem muita oferta. Por exemplo, cotação do dólar, previsão do tempo. Tem valor? Tem valor, é importante. Mas ela tem pouco valor porque é muito fácil você achar a previsão do dólar. Entrar lá em qualquer site você vai ver. Agora, a análise do porquê o dólar subiu ou porquê o dólar caiu, aí já entra a capacidade do analista, já é um conteúdo mais raro, mais escasso, já não é tão fácil de achar, então ela tem mais valor. Agora, uma recomendação, ela tem muito valor. Que é assim, o que você vai fazer agora que o dólar subiu e o que você vai fazer agora que o dólar caiu, né? Então, a gente normalmente paga por esse tipo de informação. A gente paga para o médico quando a gente está doente, a gente paga para um professor quando a gente quer aprender algo, a gente paga por um especialista quando a gente quer uma consultoria, um direcionamento, uma mentoria, para a gente aprender a fazer alguma coisa que a gente não sabe. Né? Ou uma recomendação do que fazer em alguma situação. E esse conteúdo, né, entender que o conteúdo é gerar reconhecimento, ele tem a capacidade de atrair, mas ele tem a função que muitas pessoas esquecem, que é de selecionar. Não, você não precisa de todo mundo te seguindo, você precisa das pessoas certas te seguindo, porque são aquelas pessoas que eventualmente vão comprar de você, que tem uma probabilidade de comprar de você. Se você começar a atrair um monte de gente que jamais vai comprar de você, você vai sujar o que a gente chama de sujar o algoritmo, né? Ou seja, os teus posts vão aparecer para aquelas pessoas que eventualmente passaram a te seguir por causa de uma piada, e elas não vão engajar porque você vai estar falando um assunto sério, e aí você vai derrubar o seu próprio alcance das suas publicações, né? Então, é importante entender essa dinâmica. E o que funciona muito é direção e inspiração, ou seja, direção, o que você precisa fazer, recomendação, e inspiração também é algo que as pessoas querem ver como você faz, querem se inspirar em você, querem entender como que é o seu dia a dia e tal, o que levou você a fazer aquilo. Então, qual que é o paradigma atual das marcas, né? Não é apenas gerar lucro, mas é evitar que algo positivo acabe. Eventualmente contribuir com a construção de um mundo melhor. A gente vê aí muitas empresas, grandes empresas, falando sobre ESG, responsabilidade ambiental, social, de governança. Esse aplicativo aqui, que foi fantástico, ele ganhou um prêmio, que é um grande exemplo do que é olhar ao redor, né, construir cidadania. Ele tem um slogan que é assim, briga de marido e mulher, se mete a colher sim, né? Ou seja, se está vendo um abuso, está vendo uma agressão, denuncie, participa, toca a campainha, vê o que está acontecendo, vê como é que você pode ajudar. E ele é um aplicativo que coloca as mulheres dentro de uma rede em que elas têm assistência de psicólogo, de delegadas, de policiais, de juristas, de advogadas, né? E ali todo mundo se apoiando para que muitas vezes a mulher que está numa situação, às vezes não sabe como sair daquela situação, né? E aí, bom, enfim, com tudo isso, qual é a moeda mais valiosa do mundo conectado? Né? Eu entendo que é a reputação, né? Dentro disso tudo que a gente falou, veja o que aconteceu com o Catraca Livre, já faz um tempo, né? Talvez quem é mais jovem não se lembre, talvez nem conheça esse site. Esse Catraca Livre era um portal gigante de notícias, né? E Era era muito muito forte, muito forte, muito conhecido. forte. Inclusive, o conteúdo era bem bom, assim, eu gostava. Não todos, obviamente, né? Mas aí eles começaram a entrar nessa pegada de querer se aproveitar, né? O tal do clickbait, né? Então, na época do acidente do avião da Chapecoense, eles pisaram na bola, eles começaram a lançar, assim, umas chamadas 10 fotos de pessoas no seu último dia de vida. Passageiros que filmam pânico em avião, que não tinha nada a ver com o acidente, mas queriam pegar carona só para ganhar os cliques, né? E eles Queria uma audiência vasta para a questão de AdSense, né? Vender anúncio ali pelas grandes big E techs. eles perderam 1 milhão de seguidores em um dia, né? E, enfim, continuaram despencando e tal. Aqui em Santos, na minha cidade, aconteceu um negócio físico, né? Ou seja, um bar em que tinha esse rapaz que era ex-sócio do bar, e aí começava a fazer umas publicações machistas, assim, um negócio que não tinha nada a ver com a nossa sociedade atual, e o que aconteceu? Começaram a boicotar o bar, né? As mulheres falaram, não, a gente não vai mais nesse bar. E aí não teve jeito, o bar fechou, né? Ou seja,
tal da reputação, né? Você vê, um grande atleta, o Neymar, que poderia ter sido muito maior do que ele é, se não fosse a reputação que ele muitas vezes manchou por conta própria, por atitudes dele, né, e tal. Então, antigamente, assim, na época dos meus pais, a geração dos meus pais, eles tinham sede de democracia, eles precisavam lutar por uma sociedade mais democrática. Hoje em dia, a gente tem sede de cidadania, né? A gente tem sede de igualdade ainda, né? Por mais que seja uma luta antiga, a gente ainda tem sede de igualdade, a gente tem sede de honestidade. A Volkswagen, depois de um tempo, teve que assumir que adulterou ali 11 milhões de veículos para mostrar que eles estavam poluindo menos do que de fato eles poluíam. Enfim, as ações da empresa no mundo inteiro despencaram muito de valor, perderam milhões ali. Então, o cliente hoje ele não quer apenas comprar o seu produto, né? Ele quer fazer parte da sua marca, ele quer ser parte da sua rede. E a grande revolução, ela não é tecnológica, ela é social. Não é a inteligência artificial que vai mudar o mundo, é o que o ser humano vai fazer com a inteligência artificial, o que isso vai mudar no nosso comportamento. E refletir que somos todos parte da mesma sociedade, né? Não adianta a gente jogar lixo na porta do vizinho, porque o vizinho mora na mesma rua que a gente, no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo planeta. Então, nós vamos sofrer as consequências de todo jeito. E pensar em trabalhar com o que você ama, porque se você fizer isso, nenhuma máquina substituirá você. O ser humano é o único capaz de gerar empatia, de ter ética, sentimentos profundos que jamais uma máquina provavelmente conseguirá ter. Em alguns momentos, todo esse conteúdo nas redes pode até parecer sem nexo e embaraçador para algumas pessoas, mas acompanhar a evolução da tecnologia e o impacto dela em nossa sociedade é uma forma de compreender a juventude. E a juventude é que muda o comportamento, é que trazem as grandes ondas de mudança, né? Juventude com poder de compra maior, entrando no mercado de trabalho, eles mudam a demanda pelos produtos. E ser jovem hoje não tem nada a ver com idade, né? Muitos de vocês que estão nos assistindo são jovens, talvez alguns não sejam, mas é bom já começar a pensar sobre isso, né? Porque vocês vão envelhecer, daqui a pouco vocês estão achando que algumas coisas que vocês gostavam antes, hoje em dia é esquisito, né? Porque nós somos assim. Mas se você navegar por esse mundo e tentar entender e aceitar essas mudanças, e tentar entender por que essas coisas mudam, por que a forma de se comunicar muda, por que os produtos mudam, é uma forma de permanecer jovem para sempre, de permanecer antenado para sempre, de permanecer atualizado para sempre. Então, bem-vindos ao mundo conectado, à era da inovação coletiva, e muito obrigado. Cara, muito obrigado. Nós que fizemos. Em nome do Unisalesiano, agradeço muito, Rafael, todo mundo. É meu Esse arroba Instagram, seu, né? seu Instagram? Instagram, Facebook, Pessoal, né? Rafa anotem, Gonzo. dê um print na tela, tirem uma foto, façam o que for possível e se conectem ao Rafael. O Rafael tem um conhecimento muito interessante. Eu acho super legal falar um pouco do futuro e começar falando do futuro revendo o passado. Eu acho que faz muita lógica, né? Porque muitas coisas são apenas repetições que aparentemente são coisas novas, mas no seu cérebro, na sua estrutura, já aconteceu. É que agora acontece de uma forma diferente por conta da tecnologia envolvida. Mas o ser humano sempre foi ser humano desde o princípio, seus interesses, suas vaidades, né, seu consumo e etc. E tal. Gente, sem mais delongas, a gente acabou até avançando um pouco. Rafael, muito obrigado. Eu peço que você possa assistir depois, né, esse conteúdo e os demais. Peço aos que estão agora neste conteúdo, caso não tenham assistido ainda os outros conteúdos da nossa playlist, de outras playlists aqui do evento, possam assistir. Vou aproveitar esse momento em que nós temos tantas pessoas qualificadas compartilhando conhecimento conosco. Rafael, mais uma vez, obrigado, um grande abraço
Um abraço para toda a audiência também. Muito Tchau, obrigado, pessoal. eu agradeço. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês fiquem bem.